Olá, caros ouvintes. Quem fala aqui é Jadilson, estudante de Psicologia da UFMG, e está começando mais um programa Psicologia e Suas Práticas, no qual buscamos mostrar para vocês um pouco da prática e das possibilidades de atuação em psicologia. E hoje nós vamos conversar sobre a atuação nas áreas da assistência social e políticas públicas. Nossas participantes de hoje são 4 estudantes do terceiro período de Psicologia da UFMG, que realizaram um trabalho investigativo com o objetivo de entender como a nossa profissão está inserida nessas áreas. Para isso, elas fizeram entrevistas com psicólogas atuantes ou que já atuaram nesse eixo e agora vão compartilhar com a gente um pouco de suas experiências nesse trajeto. Para começar, sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigado pela participação. Keren Martins, você que tem pesquisado o contexto histórico e suas implicações nas políticas públicas, poderia nos dizer o que são as políticas públicas e assistência social? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Jadilson, obrigada equipe, obrigada a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Bom, vou começar falando um pouco do contexto de onde surgem as políticas públicas. Considerando o país em que vivemos, que é extremamente desigual em sua estrutura, ocorreram alguns movimentos sociais no final da década de 70 para reduzir essa desigualdade e assegurar proteção social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso levou à criação da Constituição de 1988, conhecida também como a Constituição Cidadã, que seria um sistema de seguridade social que regulariza direitos sociais para toda a população. Esses direitos se concretizam pelas políticas públicas, que idealmente foram criadas para assegurar essas conquistas de forma equitativa e atender às demandas que surgem nesse contexto desigual. Assim, inicialmente, as políticas públicas sociais seriam uma produção biopolítica, focada no território e nas vulnerabilidades como forma de resposta e investimento na vida. Porém, esses mesmos conceitos centrais de território e de vulnerabilidade são alvo de disputa para a execução de projetos que transformam a biopolítica em necropolítica. A necropolítica, ela opera quando a vulnerabilidade apoia-se na lógica do risco, transformando certos territórios em zona de guerra, admitindo e naturalizando a morte e a desumanização de pessoas em situação de vulnerabilidade. Falando um pouco da inserção dos psicólogos nesse meio, ela se deu mais fortemente nas políticas da saúde, de assistência social e de segurança pública, de mobilidade urbana, mas também mais recentemente na política de educação. E é importante falar dos tensionamentos que surgem com essa inserção, porque em contraponto ao modo como a psicologia tradicionalmente se constitui em bases mais individualistas e centradas no sujeito, as políticas públicas demandam outras leituras e posicionamentos. Devem ser consideradas as relações de poder e o contexto socioeconômico do sujeito, para a realização de intervenções críticas e a abertura ao trabalho inter e multidisciplinar em prol de cumprir as demandas e abarcar as peculiaridades da população. Principalmente pontuando que pensar em políticas públicas para a população implica em pensar nos modos como as sociedades democráticas distribuem desigualmente suas vulnerabilidades. No Brasil, essa distribuição é atravessada pelo racismo, que nos mostra uma estatística do IPEA em 2011, que mostrava que 70% dos domicílios que recebem benefícios da assistência social eram chefiados por uma pessoa negra. Sobretudo, acho importante frisar que os usuários, hegemonicamente seriam usuárias. Isso porque as mulheres são a maioria que usa os equipamentos públicos. É necessário ter em mente esses aspectos para poder realizar uma atuação ética e eficiente, se tentando a não reproduzir violências institucionais que afastam, desumanizam ou culpabilizam as usuárias dos serviços de acessarem seus direitos. Considerando que internalizamos essa lógica neoliberal que culpabiliza totalmente os sujeitos por suas condições de vulnerabilidade, podemos operar usando a psicologia como ferramenta de controle e de vigilância dos usuários dos serviços, na busca de adaptá-los e normatizá-los aos nossos modelos coloniais, hegemônicos e universais de sujeitos, não garantindo de fato assistência, mas perpetuando a opressão. É algo que devemos nos atentar com isso. Bom, acho que inicialmente é isso.
Espero que ao longo desse encontro possamos discutir um pouco mais sobre essas implicações. Perfeito, você trouxe pontos muito importantes. Gostaria de lembrar a todos que nossas convidadas estiveram em contato com alguns serviços e elas vão falar brevemente sobre isso, citando quem foram suas interlocutoras, com que exatamente elas trabalham e falando de outros aspectos que possam enriquecer a discussão. Bom, agora conversaremos com a Kátia Shimada, que vai falar para a gente sobre seu contato com o Abrigo Pompeia e com a psicóloga da coletiva Mulheres da Quebrada. Boa noite, pessoal. Eu agradeço o convite para falar um pouco dessa experiência. Eu conheci a Mirtes em um trabalho de censo de população de rua de BH de 2022. Ela é assistente social e atua no Abrigo Pompeia, que é um abrigo para famílias em situação de rua. A maioria lá são mulheres com filhos. E ele conta com o apoio de várias outras instituições, como CRAS, CREAS e centros de saúde, para reunir o máximo de informações sobre aquela família e poder gerar o melhor acolhimento para o público. Para trabalhar lá, ela precisou passar por um processo seletivo e já atua no local há 5 anos. Durante o censo, fomos entrevistar os moradores presencialmente no Abrigo Pompeia. E uma das coisas que mais chamou a atenção foi o barulho da obra no lugar, que além de extremamente incômodo, causava muita poeira prejudicando a saúde das pessoas, já que algumas crianças ali sofriam de asma e outros problemas respiratórios. Mesmo com toda essa dificuldade, a Mirtes foi um ponto-chave dessa visita, demonstrando ser muito dedicada e acolhedora, tanto com os moradores do abrigo quanto com a nossa presença. Foi isso que decidiu a nossa seleção dela para falar conosco no trabalho de estágio básico. Mirtes disse que algo importante para trabalhar com políticas públicas é ser afetuoso e compreensível com o público que vai receber os direitos da política pública, que em sua maioria são pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão inseridas em um ciclo de violências. Outras questões que ela diz serem frustrantes são a falta de estrutura e de profissionais qualificados, enfatizando como os profissionais da psicologia são escassos e fazem muita falta no abrigo. O que mais gera frustração para ela é que depois da entrada no abrigo, é muito difícil conseguir trabalho para essas pessoas, principalmente por terem como endereço o próprio abrigo. Mas ela diz que, em contraponto, o que mais dá satisfação é ver as usuárias e usuários construindo suas próprias autonomias e conseguindo estudar e trabalhar por conta própria. Muito interessante, Kátia. Deve ter sido uma experiência enriquecedora essa passagem pelo abrigo. Bom, e o que você pode nos dizer a respeito da entrevista com a psicóloga Fabiana Matias? Com relação a Fabiana Matias, psicóloga que atua na coletiva Mulheres da Quebrada, conhecemos ela por meio da nossa colega que está num projeto de extensão e obteve o contato. Ela atua na coletiva e também é servidora pública. Trabalha há 20 anos na Estratégia da Saúde da Família, PSF-ESF, que é uma política de atenção básica que surgiu ainda na década de 90, e no extinto Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. Ela diz que a psicologia gera a possibilidade de atuação que visa a promoção, a prevenção e a interdisciplinaridade, permitindo um olhar na melhoria da condição de vida do coletivo e do individual. Ela também aponta que algumas situações são preocupantes. Às vezes, nas rodas ou atividades em grupo que ocorrem na coletiva, ela nota algumas faltas ou atrasos, que podem indicar sinais de que as coisas não estão funcionando bem. E o que gera angústia é quando os recursos deixam de ser o mínimo para acolher as demandas básicas, porque as necessidades e demandas sempre chegam. Na opinião dela, assim como na vida, atuar na assistência social e políticas públicas é desafiador o tempo todo. Isso porque requer investimento de tempo, foco na promoção e prevenção da saúde coletiva. E, além disso, é preciso pensar em ações e projetos que vão de encontro com a realidade daquela população na qual você está intervindo, e ter afinidade para trabalhar de forma interdisciplinar sem abandonar a ética. Muito obrigado pela sua contribuição, Kátia. Outra coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, ouvintes, é que, para além do SUS e do SUAS, a atuação do psicólogo na assistência social e nas políticas públicas abrange ainda a participação em ONGs e instituições públicas como o Ministério Público, o CRAS e CERSAM, sendo que estas últimas integram a rede. Agora ficaremos com a Joyce Stephanie, que vai falar do seu contato com uma instituição de acolhimento institucional por meio da psicóloga Cláudia. Bom, meu contato com a Cláudia foi por meio do grupo de estudos sobre acolhimento institucional e assistência social, ministrado por ela e supervisionado pela doutora professora Laura Soares. Cláudia é mestranda na UFMG, psicóloga social e atuou em casas de acolhimento com crianças e adolescentes, tanto de baixa quanto de alta complexidade, no Nordeste por 6 anos.
Vale ressaltar que foi uma das cidades com maiores índices de roubo, tráfico e corrupção de menores. Diante de toda essa experiência, ela nos contou que sua principal frustração dentro da área são as más políticas públicas. Essas ações não têm o intuito de tirar as pessoas do estado de vulnerabilidade, e sim sustentar a manutenção daquelas pessoas à margem da sociedade, mantendo elas alimentadas e em sobrevida para a manutenção do sistema capitalista. Esse problema é evidenciado na falta de estrutura básica para o atendimento dos acolhidos, como roupas, camas, comidas, brinquedos e até mesmo um reboco na parede ou uma fiação de energia decente, ficando dependente de parcerias. Assim, seu trabalho é dificultado em largas escalas, tendo que controlar o ambiente como um todo. Outro problema que ela nos relatou foi a extrema dependência do governo por parte da assistência social. Haja vista que a política é a base dos recursos financeiros e de algumas normas culturais no país. Até mesmo porque tudo é política. Ela ainda afirma em sua fala, tiramos um trechinho, falando assim: se vier alguém humano, as políticas públicas melhoram. Se vier alguém desumano, perdemos tudo. Com um tom de esperança. Ela ainda nos relata sobre a alta demanda como um fator extremamente preocupante. E, diante de tudo isso, perguntamos o que a mantém nesse ramo. E ela afirma que é a teimosia, que ela ama o que ela faz e que ninguém faz esse tipo de serviço se não for apaixonado. Para ela, é impagável poder saber que uma família poderá comer hoje e que pelo menos uma criança de todas aquelas acolhidas do centro estará apta para seguir em sociedade. Legal, Joyce. É interessante ver como essa área é tão abrangente, relacionando-se com a psicologia social jurídica, inclusive com a escolar. Agora, vamos ouvir a Keren novamente. Dessa vez, ela vai falar sobre o contato com uma psicóloga que atua no Colégio Técnico da UFMG, mas que tem um grande histórico de atuação com políticas públicas. Bem, acho que eu vou começar dizendo um pouco, né, como que se deu esse contato com a Gisele, psicóloga que atua no Coltec. Basicamente, por eu ser uma ex-aluna, eu tinha esse contato com ela, né, e sabia um pouco da sua atuação em vários serviços no campo das políticas públicas e da assistência social também. Então, a gente realizou entrevista com ela lá no colégio mesmo, em horário de intervalo de almoço. Então, ainda tinha, né, um barulho dos estudantes conversando nos corredores, ou jogando bola do lado de fora. Mas ainda assim a gente conseguiu, né, ter uma troca bem interessante com ela, já que aquela é a rotina mesmo, né? Então, ficamos numa sala e conversamos com ela sobre políticas públicas e assistência social. Ela me contou, né, que se formou na UFMG em 2005. Sua carreira foi bem diversificada. Ela trabalhou no Núcleo de Assistência à Família, o NAF, que hoje chama-se CRAS, no qual ela atendia a família de uma forma mais geral, e também no sistema socioeducativo, onde ela trabalhava sobretudo com jovens, né? Contrastando assim, né, a diferença entre os públicos com os quais ela trabalhava. Assim, eu acho que o que foi mais marcante em relação à nossa conversa é aquela de aproveitar a variedade de possibilidades que a psicologia nos proporciona. Em sua trajetória, ela diz que, mesmo tendo uma afinidade com a psicologia social, em alguns momentos da vida, ela também atuou na clínica, né? Então, ela diz, né, que a gente tem que saber também priorizar o que vale a pena para cada um de nós. Podemos experimentar várias coisas ao longo do curso para descobrir onde que a gente se identifica mais em nossa atuação. Outro ponto que a gente conversou era em relação às dificuldades. Para ela seriam a falta de vontade política, como falta de recursos ou de acessibilidade dos usuários das políticas públicas, né? Em relação a habilidades necessárias para atuação com assistência social, ela destaca que, ao contrário da clínica tradicional, que o profissional atua de modo mais individualizado, na assistência social o trabalho é coletivo. Então é preciso saber compartilhar informações, mas entendendo os limites éticos também, a fim de não quebrar o sigilo, que é responsabilidade do profissional psicólogo, né? Assim, é importante seguir sempre o código de ética,
saber quais são as limitações e limites do papel profissional frente a seus colegas, né, e demais autoridades, pensando sempre no bem-estar da população atendida e do sujeito ali presente. Gostei muito dessa versatilidade de ver tantas possibilidades dentro da psicologia. Acho que agora podemos finalizar com Sabrina Miranda, contando um pouco da experiência de aproximação com a Jéssica. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema com vocês, né? Então, eu vim contar um pouquinho sobre como que foi a entrevista com a Jéssica. A gente teve contato com ela pelo seu trabalho na coletiva Mulheres da Quebrada, né? E a Jéssica surpreendeu muito a gente, sendo uma profissional super nova, com um currículo incrível, várias experiências na área, porque além da atuação dela na coletiva, ela também atua na LBV, que é a Legião da Boa Vontade, uma entidade sem fins econômicos de assistência social às crianças e às famílias carentes da região norte de Belo Horizonte, né? Além disso, ainda tem vários outros trabalhos dela, como na instituição Wilson Chagas, na instituição Dona de Leite, que é de combate à desnutrição infantil, e ainda com mais vários estágios voluntários também, né, que acrescentam e incrementam ainda mais o currículo dela. Na experiência da Jéssica, o maior desafio da profissão nessa área é com a questão financeira, né, porque falta muito investimento, tanto nos equipamentos e na estrutura pública, como hospital, CREA, CRAS, escola, quanto nos profissionais, né? Faltando também capacitação e treinamento, para deixar esses profissionais de fato adequados para saberem lidar com as situações adversas, com o público, né? E com os problemas que podem vir a partir disso. E ela ainda acrescenta que o sucateamento público, né, com essa questão toda, prejudica tanto o trabalho dela e dos profissionais da área, quanto a dignidade das pessoas, que devem e merecem receber a assistência, né? Porque, por vezes, a rede, por exemplo, demora muito tempo para atender as demandas de um único usuário, né? Acarretando aí na demora toda de uma assistência social para aquelas famílias. Outro ponto interessante da entrevista com a Jéssica é quando perguntamos para ela o que o profissional dessa área precisa ter. E ela respondeu para a gente que tem que ter muita disposição. A gente achou bem interessante esse ponto, mas mais ainda quando ela diz que tem que ter incômodo, que o profissional ele tem que ser uma pessoa incomodada com as dificuldades sociais, com a desigualdade, né, com a escassez. Tem que ser uma pessoa que se incomoda com a falta de resolução pública, porque só assim vai levar o profissional a ter vontade de mudar, né? E olha, percebemos que isso a Jéssica tem de sobra. Foi uma experiência incrível e não temos dúvida que ela tem um futuro brilhante pela frente. Então, meninas, com tudo que vocês contaram, consigo observar algumas coisas que apareceram bastante com relação a essa área de atuação. É importante trabalhar com o coletivo e se articular com demais profissionais em prol do bem-estar da população atendida, se atentando, obviamente, às questões éticas. Já com relação às dificuldades encontradas, observamos que as mais citadas são a falta de investimento na infraestrutura dos equipamentos públicos, o que dificulta a atuação, além da falta de profissionais qualificados, compreendendo que é um trabalho que demanda muito mais das trabalhadoras e trabalhadores presentes, que muitas vezes fazem mais funções do que solicitado a elas.
e ainda os estigmas enfrentados pelos usuários das políticas. Entretanto, a maior parte das entrevistadas se sentem bem trabalhando nessas frentes, seja na rede, nas instituições ou em ONGs. Como disse Mirtz, o que a motiva é ver os sujeitos conquistando sua própria autonomia. Assim, podemos ver que é uma área com muitas possibilidades de atuação e que traz vários desafios também. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, meninas. E espero que você, caro ouvinte, tenha curtido o episódio de hoje. Até a próxima!